Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, mais uma quinta-feira de estudos bíblicos e estamos estudando, como os irmãos sabem, o livro de Apocalipse, um livro de profunda confissão de fé, um livro de oração e de profunda confissão de fé. Hoje nós reservamos o tempo deste culto para perguntas e respostas. Os irmãos que fizeram perguntas no decorrer desta semana, agora nós vamos respondê-las à luz da palavra de Deus. Nesse tempo em que estamos vivendo este momento de isolamento, é bom lembrar que a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Alvorada, não é uma igreja virtual, é uma igreja real, de pessoas, de vidas salvas, regeneradas e resgatadas pela graça do Senhor Jesus. Crentes comprometidos com Cristo Salvador. Crentes que estão, ainda que em suas casas, estão celebrando o Senhor com o culto doméstico, estão celebrando o Senhor com as suas orações, com o seu louvor e com a comunhão de fé e de esperança. Estão contribuindo para o sustento da igreja e do reino, porque o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Igreja Batista Nova Alvorada, ainda que neste tempo use o recurso da internet, nós estamos sempre na compreensão segura de que a igreja é um corpo vivo e nutrido pela ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, vamos viver este tempo sem perder a convicção da fé, a união da graça e vivermos continuamente a nossa comunhão no amor e no sustento da igreja, com as nossas orações, com a contribuição da nossa vida, do nosso trabalho, na evangelização, no trabalho missionário e também com o sustento financeiro. Em tudo e em todas as coisas, a Igreja Batista Nova Alvorada, bem como toda a Igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo, há de passar por este momento com firmeza, segurança e sustentada pela graça do Senhor, assim como a igreja já enfrentou em tempos passados outras crises, outras lutas, outras tribulações, mas não perdeu a comunhão e a visão do reino. Meus amados e queridos irmãos, quando alguém me pergunta sobre a Igreja Batista Nova Alvorada, eu respondo: está indo muito bem com a graça do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja é uma igreja de crentes, de homens e mulheres, de moças e moços, de adolescentes que se dobraram diante do Senhor, que se renderam ao Jesus Cristo Todo-Poderoso e que não temem a vida, porque aquele que nos sustentou ontem há de nos sustentar hoje e até o dia da eternidade. Confiados nesta palavra, seguros nesta palavra, meus amados irmãos, eu quero lembrá-los do que está no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, já que é o livro que estamos estudando. O Senhor Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, Senhor desta igreja, Senhor da sua vida, Senhor da minha vida. É nele que nós confiamos e estamos seguros, tranquilos e certos de que Ele há de sustentar a igreja no decorrer desse tempo, e passado esse tempo, todos nós vamos nos reunir neste grande santuário para mais uma vez dizer a Deus: bendito seja, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Temos certeza disso, estamos confiados nisso, estamos alegres nesta verdade. Ele é a nossa força, a nossa resistência, a nossa comunhão. Ainda haveremos de celebrar a ceia do Senhor aqui com todos aqueles
que permaneceram fiel ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Senhor, tu és meu Senhor, o Rei dos Reis. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças, vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na
agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador, a luz que veio a este mundo para nos libertar, para transformar, para nos resgatar da mais profunda escuridão, para nos levar para o reino de luz, para nos levar e para vivermos uma vida que glorifique o teu nome, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo, Senhor, debaixo das tuas asas de proteção, lavados, remidos pelo sangue poderoso do Cordeiro de Deus, o seu nome, Jesus Cristo. Ele que é a luz do mundo, nós o louvamos, o bendizemos e agradecemos, no nome de Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te,
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos orar ao Senhor para o momento de dedicação de bens e vida, quando cada crente consciente e responsável reconsagra a sua vida ao Senhor, coloca a sua vida diante de Deus, bem como todas as coisas que Ele nos tem dado, nós devolvemos a Ele para o sustento do seu reino. Vamos orar ao Senhor. Nosso querido Deus, nosso Pai santo e eterno, todo glorioso, nós te suplicamos agora, Senhor, pelos teus filhos e filhas que estão diante do Senhor, colocando as suas vidas, as suas necessidades, as suas aflições, as suas lutas diante do Senhor. Neste tempo, ó Deus, em que passamos por este momento de pandemia, em que há assombro, há algum temor nos nossos corações, mas queremos agora, nesta hora, Senhor, pedir o teu consolo, o teu conforto e o teu consolo, sustentando as nossas vidas no teu poder. Te suplicamos, Senhor, por todos os teus servos e servas, Deus, pelo emprego, pelo trabalho de todos os teus servos, que sejam cuidados, protegidos e amparados pelo Senhor, que todos sejam abraçados na tua graça, e que o Senhor receba nesta hora, ó Deus, as nossas vidas, a dedicação dos bens que o Senhor tem colocado à nossa disposição, e que o Senhor multiplique estes recursos, para que a tua igreja não passe por dificuldade neste tempo, e seja sustentada dignamente pelo amparo, pela graça do Senhor, movendo as nossas vidas e os nossos corações. Senhor bendito, Deus eterno, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Perguntas e Respostas. Este é o espaço que você tem para tirar todas as suas dúvidas sobre o livro de Apocalipse. É importante que você tire suas dúvidas e envie suas perguntas para que este momento possa acontecer. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra Apocalipse? Tragédia? Medo? Final de tudo? Ou seria o livro de Apocalipse uma maravilhosa revelação do amor e da justiça do nosso Deus? Vamos descobrir juntos? O pastor Valquimar Machado vai nos ajudar a tirar nossas dúvidas.
Irmã Regina, é um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez, não é? Com a nossa igreja para estudar esse livro maravilhoso. E agora, para responder às dúvidas, às questões, às perguntas que os nossos irmãos nos fizeram no decorrer dessa semana, vamos, com a graça de Deus, à luz das Escrituras, responder às dúvidas e às questões de cada irmão. Vamos lá, vamos à primeira pergunta. Por que, na batalha final, será fácil para Jesus vencer Satanás, como o sopro de sua boca, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Irmã Regina, amada igreja, essa pergunta é uma pergunta que instigou muito o meu coração assim que a recebi, porque ela me dá a oportunidade de explicar aos irmãos, de conversar com os irmãos sobre essa ideia que às vezes permeia a mente e o coração das pessoas, de que existem duas forças, a força do bem e a força do mal, e que vezes ganha a força do bem, às vezes ganha a força do mal. E o universo não tem essas duas forças, uma se opondo à outra, até porque Deus não tem adversário. Satanás é o adversário da humanidade, é o nosso adversário, mas não é o adversário do Senhor. Deus não tem ninguém que possa se opor à sua vontade, ao seu poder, de tal modo que não existem essas duas forças. Existe a força, o mal, mas o mal está absolutamente sobre o senhorio absoluto do Senhor. Portanto, quando lemos no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 3 a 10, que fala do homem iníquo que será revelado, a ideia será revelado para nós, a humanidade, seres humanos, que por vezes nos deixamos enganar pelas ilusões produzidas pelo mal, e que tantas vezes recebemos a mensagem do mal como se bem fosse. E naquele dia nós vamos ver então a realidade do mal, vamos ver o mal com a sua face mais cruel e mais brutal. Então a revelação é para nós. E essa ideia de que Satanás será vencido no futuro também é uma concepção equivocada. Satanás é um ser vencido, sempre vencido, não é? Não é a ideia, o Apocalipse não apresenta a ideia de que chegará um dia lá no futuro em que Satanás estará vencido. Satanás é um ser completamente vencido desde sempre, quando foi expulso da presença de Deus e da eternidade, jogado no abismo da destruição, separado do Senhor. Então, quando o texto sagrado fala que o Senhor destrói com o seu sopro, a ideia é de que está mostrando toda a fragilidade do mal, porque o mal se sustenta numa fantasia, no imaginário das pessoas. Ele não tem real sustentação. O Espírito Santo é o sopro íntimo de Deus, que é a força interior que anima o ser humano. É a força de Deus agindo. Portanto, o texto diz que Satanás é destruído pelo sopro de Deus, pelo fôlego de Deus, pelo Espírito de Deus, completamente destruído. Então, não existe essa ideia de que será mais fácil ou mais difícil, é apenas a ideia bíblica de que chegará um tempo que o homem hoje, o ser humano hoje, tão enganado, tão ludibriado pela ilusão, pela falsa sensação de que está tudo bem, ele vai enxergar então o homem iníquo, que é a interpretação do texto. O homem iníquo é aquele que vive sem lei, tentando viver libertinamente. É esta a concepção. Vamos à segunda pergunta.
Pastor, como compreender o Apocalipse de forma mais alegre e esperançosa, e não como um evento carregado de medo e angústia? A primeira coisa que precisa mudar é a nossa postura e a nossa compreensão. Entender que o livro de Apocalipse é um livro de oração e de profunda profissão de fé. E não um compêndio de castigos, né? Um livro que está falando de terrores. Muito pelo contrário. O Apocalipse é profecia de esperança, que nos assegura que a igreja é herdeira de uma promessa e ao mesmo tempo estamos na missão incansável de cultivadores de sonhos. Cada linha do Apocalipse fala de quê? Fala de esperança, virtude essa que nos faz preservar na fé. O livro quer falar para cada cristão em momentos de aflição, de perseguição, de crise, como o que estamos vivendo hoje, aqui e agora, não no futuro, mas esse tempo de crise, de medo, de assombro em que estamos vivendo, em que o santuário está fechado, em que os crentes estão em casa, em que precisamos manter a unidade da fé, da esperança, da confiança, da coragem, em que não podemos nos acuar, nem dar sinais de medo, de fraqueza. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para mim e para você hoje, aqui e agora, para que nós não percamos a fé, pois Jesus é mesmo o Senhor da história. Ele, diz o livro de Apocalipse, que Ele, Jesus, enxugará dos nossos olhos, irmã Regina, todas as nossas lágrimas. Já dizia o salmista que o choro pode durar a noite inteira. O que o salmista está dizendo é que o choro, as nossas decepções, as nossas frustrações, os nossos medos podem durar a nossa existência. Mas vem o dia, aqui escrito no livro de Apocalipse, em que alcançaremos no Senhor o consolo, o descanso e a graça. Então, quando eu leio o Apocalipse nessa perspectiva, vão-se os pavores, os monstros desaparecem, porque em momento nenhum, quando Deus inspirou João para escrever este livro, não foi com o objetivo de causar pavor, mas de fortalecer a igreja para enfrentar o momento difícil pelo qual a igreja estava passando e tem passado ao longo do milênio, que é o tempo da igreja. Às vezes nós queremos marcar o tempo de Deus, e como se 1000 anos fosse contado pelo nosso relógio e pelo nosso calendário. Mas a própria Escritura diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao nosso tempo, mas Deus está falando que no tempo da igreja, Ele é o Senhor que cuida de nós e que nos protege em todas as circunstâncias. Por isso, a melhor forma para ler o livro de Apocalipse é ler na compreensão de que nós estamos lendo o livro da esperança, o livro que diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e que o Senhor Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A próxima pergunta é muito interessante. Pastor, quem é a mulher sentada em uma besta escarlate no capítulo 17 e o que ela representa? É uma mulher, e essa mulher, ela aparece na figura de uma meretriz. Então nós temos aí a mulher meretriz, que representa o desejo libertino e independente do certo e do errado. O que é importante para a meretriz é a ideia da autossatisfação, do bem-estar.
independente se o meu prazer, se a minha alegria produz frustração, desengano, tristeza, dor em outra pessoa. Meretriz, dona de si mesma, usa o desejo lascivo do outro como meio de sobrevivência, vejam só. Porém, não tem vínculo ou compromisso com este ou com qualquer outro. Portanto, a mulher meretriz é os desejos, é o mundo seduzindo o ser humano pela sua fraqueza, não é? Mas é um mundo que não tem compromisso. Ele te induz, ele te conduz, ele te excita, mas você está por sua própria conta e risco, porque a meretriz só tem compromisso consigo mesmo e com os seus devaneios, porque ela representa exatamente um mundo que não tem vínculo ou obrigações com ninguém, porque é hedonista, é egoísta, vive para si. A mulher aqui, então, neste caso, representa a sedução das ilusões, que fragiliza as emoções, produzindo um certo prazer, mas um prazer fugaz, tornando as emoções fugazes, produzindo aquela falsa sensação de felicidade, embora muito prazerosa, muito deliciosa naquele instante, no momento em que ocorre a sensação. Entretanto, vai embora tão rapidamente como chegou. A mulher montada sobre a besta é a luxúria da nossa alma, é a fantasia do desejo pecaminoso da humanidade que queima no coração a esperança e aguça a emoção sem satisfazer. Eu sei que alguns tentam ver nesta mulher uma instituição, às vezes até uma instituição religiosa, tentam ver uma instituição política, um governo, não é? Mas ela representa tudo e todos, que se fazendo de bom moço, que se fazendo de boa doutrina, às vezes até misturando o bem com o mal e apresentando tudo como agradável, facilmente nos seduz, porque a alma humana é rapidamente seduzida por esse tipo de argumentação. Basta a gente ler o livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, que vamos ver ali, e ter ali a imagem clara do que a prostituição espiritual aparece para Deus. Infiéis, diz o texto sagrado, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, não é difícil de entender que a mulher meretriz, montada na besta, é o mundo que seduz com a sua prostituição para os desejos e os devaneios desta terra. E todas as vezes que a gente sucumbe a esse tipo de sedução, nós nos deixamos enganar pela meretriz. É isso, simplesmente isto ao longo da história. Esta mulher sedutora está a cavalgar em sua besta pelas ruas, praças de nossa cidade, a conduzir todos para o erro, ou pelo menos todos os que se deixam levar pela sua fantasia, onde ela mistura o certo com o errado. É muito comum aquela expressão que diz assim: ah, mas por amor vale tudo. Por amor, diz o apóstolo Paulo, se deve entregar o corpo para ser queimado.
mas por amor não deve jamais conviver com ele. Vamos à quarta pergunta. Pastor, por que os justos serão julgados, se já são justificados pelo sangue de Cristo? Oh, minha amada irmã, amados irmãos, quando a gente fala de juízo final, vem sempre à mente essa ideia de julgamento. Mas nas Escrituras, quando a Bíblia usa a expressão de juízo, remetendo à ideia do final da história da humanidade na Terra, não está aí o conceito de julgamento, mas é muito mais a ideia de final da história, final do tempo planejado e programado pelo Senhor nosso Deus. Portanto, o juízo é para efeito do testemunho de que toda a palavra de Deus está concluída e foi verdadeira e é verdadeira desde o princípio até o final. Portanto, não existe a ideia de julgamento no sentido de que as pessoas serão julgadas e ali receberão uma sentença. De jeito nenhum, até porque o livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto agora, não depois, mas agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, o julgamento se dá hoje, aqui e agora, em vida, e não no juízo. Bem como também no Evangelho de São João, capítulo 3, do verso 15 até o 18, diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não é que terá, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador. Mas aqueles que não creem nele, prestem atenção aqui, já estão condenados, não serão, mas já estão condenados, porquanto não creem no Filho único de Deus. Assim, fica claro o texto sagrado que o julgamento se dá aqui e agora, no percurso da nossa caminhada e da nossa história. Naquele dia, que a Bíblia chama de juízo, será o dia em que os crentes, sim, estarão lá presentes, para dar testemunho do Evangelho vivido por eles, pela fé vivida por eles, mas também, aí sim, para receberem o galardão, que é um prêmio dado por Deus. Embora as obras do crente não mereçam a salvação, havendo sempre alguma coisa imperfeita nelas, em seu caráter, como expressões do amor e fidelidade, que é a fé inspira, são elas a base sobre a qual Deus promete galardão no céu. Para Deus, portanto, premiar-nos de acordo com nossas obras, como resultado daquilo que vivemos e praticamos por nossa fé, em nossa fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Portanto, o crente estará lá no dia do juízo, não para receber sentença de salvação, porque essa sentença ele recebeu em vida, caminhando com Jesus, mas para que a sua vida seja pesada na balança de Deus. E uma vez pesada na balança de Deus, Deus vai dizer a ele se ele vai ficar na cozinha do céu, se ele vai ficar na sala de estar, ou se ele vai ficar na varanda. Meu querido e meu amado irmão, se você é salvo, se você alcançou a graça, se você alcançou a misericórdia do Senhor Jesus,
Então viva, dando testemunho através das obras, que você é filho de Deus. Não seja filho de Deus e viva como bastardo, mas seja filho de Deus, dando testemunha de quem você é, para que o nome de Deus seja santificado na sua vida e no seu modo de viver. Que Deus possa ajudá-lo a compreender esta importante doutrina para a sua vida. Agora, a quinta e última pergunta. Pastor, o inferno existe? Se existe, não seria muita maldade deixar um espírito sofrendo pela eternidade? Gente, eu sou quase que obrigado a concordar que deixar o espírito sofrendo por pura vaidade no inferno realmente seria uma bobagem. Mas eu penso do outro lado também. Imagine que eu que creio no Senhor Jesus Cristo, aceitei Jesus aos 14 anos de idade, e aceito a Bíblia como única regra de fé e prática, e vivo esta verdade com toda a intensidade do meu coração. Se mais tarde Deus aparecesse para mim e dissesse: você foi isso aí, por bobagem sua, não é? Porque eu vou trazer salvação para todos indistintamente, mesmo para aqueles que me rejeitaram, que me cuspiram, que me desprezaram, que pegaram a herança que eu lhes dei, a vida, a saúde, a vitalidade, a inteligência, a capacidade, a força, e gastaram com os devaneios e com as vaidades do mundo. Mas tudo bem, está tudo muito certo. Quero dizer também que o inferno é tão real quanto é real hoje, aqui e agora, a ausência de Deus na vida de milhares de pessoas. Porque o inferno é a dor, é a angústia, é a frustração, é a decepção de viver sem o Criador. A ausência do Criador gera no ser humano insatisfação, descontentamento cada vez maior com tudo e com todos, porque a alma humana só pode se satisfazer e se realizar em Deus. Não existe inferno mais doloroso e mais triste do que a dor da ausência do nosso Deus. Além disso, é muito importante você lembrar e saber que o inferno, a ausência de Deus, não foi para os seres humanos. Os seres humanos foram criados em Deus, para Deus, e viver na eternidade comum. O ser humano, livre como foi criado, tem tomado as suas decisões e caminhado pelos seus caminhos, livremente como Deus o criou desde sempre. Porque a Bíblia diz com todas as letras que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Se tem algum ser humano indo para lá, vai para lá por pura ignorância. Porque veja bem o que o Senhor Deus disse no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19: ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Eis aqui a sua oportunidade, a minha oportunidade, a nossa oportunidade de exercer a liberdade com a qual fomos criados em Deus, lá no jardim do Éden, para escolhermos a vida, para escolhermos a bênção. Mas Deus vai respeitar a sua vontade. Se mesmo assim você decidir pela morte, se você decidir pela maldição, Ele vai respeitar a sua liberdade. Portanto, é você que decide ir para o inferno e não Deus que te coloca lá como uma vaidade ou maldade do coração de Deus. Porque em Deus não há maldade, Deus há bondade e respeito pela vida que Ele criou. O mundo não te respeita, Satanás não te respeita, mas Deus te respeita como criado à sua imagem e semelhança. Deus te valoriza, você tem valor para Deus. Mas é importante saber se você quer ser valorizado por Deus, se você deseja o valor que Deus lhe dá desde sempre.
Portanto, a existência do inferno é a realidade de uma vida sem Deus. Com essa, nós encerramos o nosso perguntas e respostas. Não deixe de tirar sua dúvida. Envie a sua pergunta. Até a próxima. Meus irmãos, minhas irmãs, tivemos aqui hoje um momento muito especial onde a gente teve a oportunidade de responder a 5 questões. Tem outras que não foi possível responder no culto desta quinta-feira, mas na quinta-feira que vem vamos continuar respondendo às questões e às perguntas que os irmãos nos enviaram. Quero repetir aqui o que nós dissemos logo no início do culto. A nossa igreja não é uma igreja virtual, é uma igreja real, de vidas que estão vivendo, chorando, cantando, se alegrando em comunhão com o Senhor Jesus, na esperança e na convicção da fé da vida. Entretanto, por este tempo, estamos tendo que usar este meio, que é o meio da internet. Por isso, quero convidá-lo para estar conosco também no culto de domingo, quando nós estaremos outra vez levantando louvores e exaltando e glorificando ao Senhor. Domingo que vem estaremos juntos no culto aqui pelo nosso canal. Gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal, mas preste atenção, eu quero deixar isso muito claro. Nossa igreja não está fazendo coleção de pessoas. Então, nós não estamos aqui querendo chegar a 1000, nem a 2000, nem a número nenhum. Queremos apenas que você que gosta da igreja, que tem comunhão com o Senhor Jesus, que é membro de nossa igreja, que tem simpatia pela igreja e que tem assistido os nossos cultos e que deseja continuar assistindo os nossos cultos, se inscreva no canal para que você possa acompanhar todas as atividades da nossa igreja por este tempo, a Escola Bíblica Dominical. Estamos com programações maravilhosas e todas as informações de nossa igreja. Então será uma bênção para nós e será também uma bênção para o irmão, se o irmão se inscrever e fizer parte do nosso canal e acompanhar os nossos cultos e compartilhar os cultos com os amigos e com a sua parentela. Que Deus te abençoe com toda a força na ação do Espírito Santo. Vamos orar, vamos buscar a graça do Senhor para as nossas vidas. Querido Pai, Deus bondoso e maravilhoso, sustenta, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, no poder da Tua graça. Dá-nos iluminação na ação do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra, a Tua profecia para as nossas vidas, para vivermos cada dia da nossa existência no temor do Senhor, na força da Tua graça e no abraço da Tua misericórdia. Ó Deus bendito, Deus eterno, abençoa a Tua igreja ao redor do mundo, abençoa, Jesus, cada vida, cada pessoa que já está comprometida com o Senhor, e aqueles que ainda não tiveram entendimento de compreender o Seu amor e a Sua misericórdia, derrama o Teu Espírito, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, para que naquele dia eles também possam dizer: Hosana, Hosana, glórias a Deus nas alturas, glórias a Deus